Boa noite, meus amados. Vocês estão bem? Estou muito feliz de ver você aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo aqui neste lugar. Você que nos visita, você que está nos assistindo em casa também. Nós somos a Igreja Dádiva. É um lugar na mesa aqui, né? A gente sempre fala que é um lugar para a gente servir e para também ser servido. Se você está aqui nessa noite, nós vamos servir você. E a gente crê que um dia você servirá alguém também. Por isso que esse é o lema da nossa igreja, esse é o que a gente crê, que a gente primeiro se serve e depois serve outras pessoas, porque o reino ele não termina em nós. Jesus ele nunca termina em nós. Jesus ele tem uma continuidade. Nessa noite eu queria continuar falando sobre a virtude do mês a qual nós estamos trabalhando. Quem sabe aí, qual é a virtude? Alegria? Então, igual diz a pastora, avisa o teu rosto aí que você está alegre, meu irmão. Isso acontece muito comigo. Eu estou alegre, mas muitas vezes eu não aviso meu rosto. Daí ele fica assim. Ele não fica tão alegre. E esse mês, para mim, em especial, eu tenho muita alegria em celebrar esse mês. Sabe, no dia 6, a gente celebrou o aniversário do nosso filho, o Heitor. No dia 9, nós celebramos 20 anos de casados. Depois, já na sequência, a gente celebrou a ida do Luiz Fernando para o Fascinação, para estar lá se aprimorando no Senhor e tendo um tempo de estar fascinado por Jesus. E a gente está muito alegre. Sem mais que nós tivemos um culto internacional já esse ano aqui, com um pregador americano, que foi uma bênção. Domingo passado também com o irmão Kainan, que foi um culto abençoado. E nós temos o privilégio de, no dia 28 agora, celebrarmos 12 anos de igreja. Assim como a pastora falou, o pastor Toninho é um dos principais fundadores dessa casa. Foi ele quem autorizou, porque quando nós íamos para Forquilinha era Senge ainda. E nós se desmembramos no decorrer dos anos, com um antigo pastor ainda, mas a gente continua ligado com ele. Nosso coração sempre esteve lá, porque a gente reconhece de onde a gente sai. E a gente reconhece para onde a gente vai também. E o reino de Deus, ele não há um desligamento ou uma divisão, mas sim uma multiplicação. Não importa o nome da igreja. Aqueles que pregam verdadeiramente Jesus, e somos todos irmãos em Cristo. Então você é convidado especial em estar aqui nesse dia e trazer outras pessoas. Não se detenha, assim quando a gente convida, tem um convite aberto para um aniversário, a gente hoje já mudou bastante. Antigamente tu convidava um e ia vários. Hoje tu faz convite e só vai as crianças, ou só vai os pais da criança, entendeu? Não, mas nesse dia é para todos estarem aqui, por isso que nós não vamos ter kids, porque a gente crê que é um dia de celebrar, e nós precisamos estar celebrando todos no mesmo ambiente nesse dia. Amém? Mas nessa noite, como eu falei, eu queria falar sobre a virtude de alegria, que está lá em João, no capítulo 15. Quero falar sobre essa virtude, que é uma virtude que muitas vezes nós buscamos a alegria, buscamos estar alegres. Nós buscamos ser felizes. E essa noite eu quero falar um pouco de ser feliz por completo, não somente ser alegre em alguns momentos. Amém? Você chegou lá, João 15, no capítulo 1. João 15, 1, vai dizer o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já sois limpos pela palavra, que eu vos tenho transmitido. Permanecerei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Se não estiver ligado à videira, vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecer em mim, unidos em mim. Eu sou a videira, vós os ramos.
Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Só até aí por enquanto. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Talvez você já ouviu várias pregações sobre a analogia a qual Jesus faz aqui, dele sendo uma videira verdadeira. Assim como uma videira de uva. Você conhece, já viu uma videira de uva? Quem teve essa oportunidade de ver uma videira de uva? A videira de uva, para ela ter um fruto bonito, gostoso, saboroso, ela precisa ser podada, né? E ela precisa ser tirada também aqueles ramos que estão nela, a qual não dão fruto, para que ela não sugue a energia ou a seiva que está indo para aquele ramo a qual está dando fruto. E quando eu estava lendo essa passagem hoje, algo me chamou muita atenção, que mesmo que nós estejamos em Jesus, que é o que diz aqui no texto, que se a gente não estiver dando fruto, nós seremos arrancados, tirados deste lugar. E isso eu fiquei muito pensativo, e eu comecei a entender algumas coisas e alguns processos que acontecem. Porque talvez, muitas vezes, a gente fica espantado. Nossa, mas o fulano ficou tanto tempo na igreja, ele ia todo domingo para lá, ele ia, tocava no louvor, fazia, ministrava, e agora está desviado, ou saiu dos caminhos do Senhor. Essa passagem me trouxe essa clareza, que quando nós não estamos em Jesus, frutificando e tendo dele o alimento, nós somos tirados e lançados fora. E nisso, muitas vezes a gente fica, mas como assim? Que é isso? Que estranho isso, né? Porque, pensa comigo, meu irmão, assim como uma videira, para ela dar um fruto bom, ela precisa tirar aquele galhinho a qual não tem serventia nenhuma, não cria flor nenhuma, e ainda assim rouba a seiva que vai para o fruto bom. No reino de Deus é igual. Muitas vezes ele precisa tirar aqueles que não estão dando frutos, para aqueles que estão dando frutos não perder a energia que poderia dar frutos melhores ainda. E muitas vezes nós estamos servindo na obra do Senhor e a gente sai dos caminhos dele, e a gente sai porque não entende o processo de ser podado, mesmo dando fruto. Porque essa passagem deixa claro que, mesmo que a gente dê fruto, ele vai nos podar para que a gente dê frutos melhores ainda. Né? Quem entende de agricultura ou do ramo do plantio vai entender muito mais claramente do que talvez eu mesmo. Eu conheço um pouco dessa área. Eu sei que tem uma época de poda. Tem uma época de poda. Tem uma época de tu ir lá podar as bergamotas, tirar os galinhos em excesso, para que venha frutos e venham mais saborosos, venham maiores, venham mais docinhos, né? E muitas vezes, quando não é feita a poda, dá até vários frutos, mas tudo minguadinho, tudo menorzinho. E a gente não consegue entender o processo da poda. Nós que estamos servindo ao Senhor, muitas vezes a gente acha que essa poda é desnecessária. A gente acha que, por que, Senhor, eu estou dando fruto? Tem irmão aí que não está dando fruto nenhum, por que eu preciso ser podado? E o nosso coração, ele fica resistente, rebelde com o Senhor. Né? Mas a gente não entende que no texto diz que a palavra dele é quem nos limpa.
é quem limpa para que a gente possa dar frutos melhores. E a palavra dele é o lugar, Cleverson, onde a gente busca ser modelado todas as vezes. Porque nós, por nós mesmos, a gente pode frutificar. Mas muitas vezes o nosso ego sobe, a nossa vaidade engrandece. Muitas vezes a gente começa pregando, né? Assim, eu tiro pela minha vida, meio acanhado, meio envergonhado, tremendo, caindo as pilhas do microfone. Daí vai passando o tempo, a gente vai se acostumando com o local. E Deus vai dando graça e sabedoria, e chega num certo tempo que talvez a gente ache que é a gente que faz por nós mesmos. Né? E a palavra diz que não tem como dar fruto por nós mesmos. Os frutos até podem aparecer que são frutos, mas talvez é só a casca, sem o fruto dentro. E isso é porque nós não estamos arraigados na videira verdadeira que é Jesus. Vamos dar sequência aqui no texto, para chegarmos lá na alegria, né, qual o pastor falou. Assim como o Pai me amou, no verso 9, 15, 9. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Glória a Deus, é Jesus falando aí com o irmão. Se obedecermos ao... Vou voltar aqui ao 9 de novo, tá? Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos tenho chamado amigo, pois tudo o que ouvi do meu Pai eu vos compartilhei convosco. Não foste vós quem me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi. A vós designei para irdes e dardes frutos, e frutos que permaneçam. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Então, meus irmãos, a alegria do Senhor em nós é a mesma que Deus teve com Jesus. A alegria, ela é causada quando há uma obediência. Quando a gente obedece os mandamentos de Jesus, nós vamos alegrar Ele. Quem é pai e mãe aqui? Quem fica alegre quando o filho obedece? E quem fica entristecido ou triste quando o filho desobedece? É assim com Deus. É assim com Jesus. E a tristeza que você sente naquele momento ali, não tira o teu amor pelo teu filho. Ou você deixa de amar ele naquele instante ali porque ele te desobedeceu. Não, Deus não vai deixar de nos amar porque a gente não obedece. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Porque Ele tem uma alegria que é para ser completa em nós. E a alegria para ser completa em nós, Ele diz que se nós obedecermos os seus mandamentos,
Ele estará alegre em nós e nós seremos plenos de felicidade. Sabe, tem algo que é tocante nesse texto aqui, que nós queremos ser alegres, e o mundo nos dá uma alegria. A gente tem alegria, quando a gente compra um carro a gente fica alegre, quando a gente tem uma casa a gente fica alegre, quando a gente conquista algo a gente fica alegre, quando a gente tem um filho a gente fica alegre, quando algo de bom acontece aos nossos olhos a gente fica alegre. Mas logo essa alegria ela é substituída a tu ver um teu vizinho ou um teu amigo comprar um carro melhor. Quando tu vê uma casa de alguém que tem uma decoração bonita, muito mais bonita do que a tua alegria já não é mais a mesma. Porque a comparação, ela traz uma insatisfação. E ela coloca uma tristeza em nós. Porque nós queríamos algo melhor ainda. E o mundo dá essa alegria, momentânea e passageira. Mas para sermos alegres, plenos no Senhor, a palavra dele diz que só através de obedecer os seus mandamentos é que ele vai se alegrar por nós, assim como Deus se alegrou nele, por ele ter obedecido até a morte e morte de cruz. A obediência de Jesus até a crucificação trouxe uma alegria plena de Deus sobre a vida de Jesus. Porque ele diz, esse é o meu filho amado a quem eu me comprazo. E sabe qual é a nossa pior morte? Para que a gente possa ser parecido com Jesus e fazer as mesmas obras que ele, para que ele se alegre por nós, é a gente morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios de conquistas. Essa é a pior morte para o ser humano. Porque isso muitas vezes pega até quando a gente vem para a igreja, porque a gente vem para a igreja para alcançar um objetivo de algo, né? Muitas vezes tem campanhas para te ser bem-sucedido, para te encontrar um namorado, encontrar um marido. Daí quando tu encontra, não era bem esse que eu tinha orado, Senhor. Eu tinha orado para um mais bombadão, um cara mais bonito, de boa aparência. Tu manda esse cara aí que vai no banheiro e deixa a porta aberta. Né? Sabe que essa alegria, ela se torna passageira. Porque a gente busca coisas dessa terra. Mas quando a gente busca coisas maiores que são celestiais e a gente entra neste lugar, você vai ver que essas coisas da terra, elas são normais, elas vêm e vão, elas são perecíveis. Hoje você tem, amanhã não tem, e quando tu tira a ansiedade do teu coração, tudo se torna em dobro na tua vida. Às vezes as coisas vêm com mais força, né? Às vezes a bênção chega mais rápida, e você contempla e fica alegre com as conquistas, né? Quem daqui consegue fazer um paralelo de anos atrás, do ano passado para esse ano? Ou de 10 anos atrás, da onde você saiu esse tempo atrás? E aonde você está agora? Você tem regredido ou você tem avançado? Você consegue fazer essa reflexão que a gente normalmente sempre faz lá no final do ano, né? Sempre faz uma retrospectiva da nossa vida, para ver se estamos indo para frente, se avançamos 1%, assim como disse o Kainan, 10%, né? Se a gente avançou ou se a gente retrocedeu. Certamente você está sendo mais abençoado. Certamente você está num lugar melhor do que você estava. Deus, ele não se agrada em ver os seus filhos tristes. Assim como eu falei que o amor dele não cessa pela nossa desobediência, ainda assim ele nos cerca com bondade todos os dias. Porque se você parar para refletir de verdade, você não era merecedor do amor dele. Assim como eu também não sou. Porque muitas vezes a gente não obedece a palavra dele por completo. E a gente quer dar frutos por nós mesmos.
E a gente diz, não, nós temos uma direção de Deus. Eu tenho uma direção de Deus para sair deste lugar, para ir para aquele lugar. Mas a gente não entende que nós, não estando em Deus e vivendo esse amor um para com os outros, aonde a gente vai de fato viver o amor, né? Porque não tem como tu entender o amor de marido e mulher se tu não casar, se tu não ir morar junto. Tu não tem como entender um amor de pai e mãe se tu não tiver um filho. Não vai conseguir compreender. Você vai até estudar, ver num livro, ver na vida de alguém, mas na íntegra, você não viveu e não sabe o que é de fato. Né? E muitas vezes a gente diz, não, eu tenho a direção de Deus, eu fui lá para aquele lugar, lá eu vou ficar sozinho, não vou ter relacionamento com ninguém, ninguém vai me incomodar. Meu irmão, isso é direção do capiroto. É a direção do capiroto. Vamos falar bem franco. Porque Deus, Ele quer que a gente esteja em unidade, um com os outros, para que Ele se mova em nós. Na sequência dessa passagem, no João 16, vai dizer que o desejo de Jesus é que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Essa é a unidade, esse é o segredo. É a gente aprender a viver em comunidade, em viver em família. Não tem como nós dizermos que amamos a Deus se a gente não perdoa o nosso irmão. Se a gente não consegue olhar na cara, eu disse, não, eu perdoei a Cátia. Está ela lá na fila do supermercado, lá, e eu já passo lá do outro lado aqui. Não tem, meu irmão, isso não é perdão. Perdão é tu poder encontrar a pessoa e cumprimentar. Todas as pessoas que elas passam pela nossa vida, elas têm um propósito de apontar um erro em nós. E esse erro é nós que temos a oportunidade de mudar. Para nós sermos amigos de Jesus, igual o texto falou ali, nós precisamos aprender esse segredinho de viver em unidade com os irmãos. Em aprender a compartilhar das coisas e viver como Jesus ele viveu. Jesus ele não morreu por nós, ele não se entregou por nós. O maior exemplo de servir vem de Jesus. A diferença do amigo e do servo, ela é grande. O amigo é aquele que tem intimidade. Quando eu me torno cada vez mais amigo do Luiz, eu sei dos sonhos dele, eu sei o que ele planeja para a empresa, o que ele quer fazer como profissional, como músico, como ministro. Eu sei dos segredos dele. Mas o servo não, meu irmão. O servo, ele simplesmente faz só o que ele é pedido. Porque ele não conhece o Senhor. Ele não sabe do coração do Senhor. Assim como lá na tua empresa, Diana, tem aquele que anda mais perto de ti, ele vai saber os desejos que tu tem para a tua empresa. E tu vai tomar uma confiança nessa pessoa, quando ela se torna tua amiga, que a primeira que tu vai pensar em colocar de gerente é essa pessoa. Não é aquela pessoa que só vai lá e tu diz assim, ó, coloca essa caixa lá. Ela só vai lá, coloca a caixa e depois celular. Só faz o que lhe é mandado. Essa é a diferença de ser amigo e servos do Senhor. Porque muitas vezes nós somos bons servos. A gente faz o que é pedido. Mas a gente não tem um relacionamento com o Senhor, com o dono da obra. E quando a gente tem esse relacionamento, a gente sabe do sonho dele. E ele sabe do nosso coração, e ele sabe que em ti ele pode confiar como um amigo em dizer assim, toma esse ministério, assume, faz o negócio acontecer, porque em ti eu confio. E o servo não, tem que botar um microfone carregado? Sim, bota, mas não olha os cabos, não olha o demais no contexto geral. Só faz o que é pedido. E desses o Senhor não se agrada, meu irmão. Esses são aqueles ramos a qual estão no Senhor,
porém roubando seiva daqueles que estão dando bons frutos e que podem dar frutos melhores ainda. E o desejo de Deus é que nós sejamos amigos dele. A alegria do Senhor está em ver nós obedecermos ele em todo o tempo. Não é só em partes. A Bíblia não pode ser colocada em partes na nossa vida e outras não. Eu sei que é difícil a gente obedecer tudo, mas é necessário para a gente ser amigo. Sabe, a tristeza ela é momentânea e passageira. Muitas vezes a gente está servindo no ministério e a gente se entristece. E é necessário a gente se entristecer. Se a gente for ler aqui no versículo... Não sei por que eu faço esboço, eu nunca olho para ele aqui. Em João 16, no versículo 20... Aqui está falando sobre o sofrimento dos seus discípulos por algo que estava acontecendo ali. 16, 20 vai dizer: em verdade eu vos afirmo, que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos reverei de novo, e então muito vos alegrarei, e mais ninguém tirará a vossa alegria. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós, em meu nome. Até agora nada pedides em meu nome. Pedi e não recebeis, para que a vossa alegria seja completa. Sabe, meu irmão, ali os discípulos eles estavam passando por uma angústia, porque Jesus ia ser morto. E o medo deles era que não estariam mais com Jesus. E muitas vezes a gente passa essa angústia na nossa vida, na nossa caminhada de fé. E a gente diz: não, eu vou parar, eu vou desistir. Porque eu olho lá para fora, todo mundo está alegre, lá na balada a turma está todo mundo, uhul, que festa. Mas tu não sabe na segunda-feira a vida deles. Tu não sabe qual é a fuga a qual eles estão tentando se esconder. A nossa tristeza, muitas vezes, ela é passageira, assim como de uma mãe grávida. Né? A transformação do ventre, de começar a crescer, começa a vir as dores, começa a ter posições a qual tu não consegue mais sentar ou deitar. Porque tem uma transformação, tem algo que está doendo, tem algo que está sendo gerado. E quando o bebê nasce, aquilo se transforma em alegria que tu nem lembra mais da angústia que tu passou. Só vai lembrar de novo quando tu tiver que acordar à noite. Mas é muito isso. Algo está sendo gerado na sua vida, meu irmão. E talvez você está passando por alguma angústia, alguma tristeza hoje. Eu gostaria já de chamar o louvor aqui. Sabe de uma coisa? Talvez essa angústia, esse sofrimento a qual você está passando hoje é assim como uma mãe que está gerando algo. Deus está gerando algo para fazer na sua vida. E você está passando por um processo de transformação. Esse processo, muitas vezes é doloroso, é desafiador.
Tem muitas coisas que a gente sofre, que a gente acha que é injustiça. Mas Jesus disse que nós íamos sofrer, que o mundo ia nos odiar porque a gente aceitou Ele. Então eu gostaria que você nessa noite começasse a orar, colocando no Senhor tudo aquilo que hoje parece ser uma tristeza, algo a qual você está passando uma dificuldade, que não consegue vencer sozinho.